Estou lendo aqui a palavra de Deus e preparando aqui o nosso devocional dessa tarde. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro, e eu estava aqui preparando, estudando com a minha caneta, a minha Bíblia aqui nas minhas mãos, e preparando o nosso devocional dessa tarde. E o Espírito Santo falou grandemente aqui no meu coração através de uma palavra forte, uma palavra que vai falar com você, porque hoje é o segundo episódio da guerra espiritual. Segundo episódio, hoje quinta-feira, da guerra espiritual e como vencer as batalhas invisíveis. E eu tenho certeza que através desse devocional de hoje, Deus vai falar grandemente no seu coração. Tá certo? Porque esse devocional, que todos os dias nós estamos aqui ao meio-dia e que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre uma luta, uma guerra espiritual que nós vivemos. Você que é evangélico, você que é cristão, você que é ateu, você que talvez é de outra religião, mas você também enfrenta a guerra espiritual. Todos nós que estamos sobre a terra enfrentamos guerra espiritual. Por isso, Deus tocou no meu coração para a gente fazer esse devocional falando sobre isso, porque eu tenho certeza que vai fortalecer o seu coração, a sua fé e vai te ajudar de uma forma grandiosa, tá certo? O tema de hoje que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração é a oração que move o céu, o segredo da autoridade espiritual. E eu tenho logo aqui no começo uma palavra que eu já quero lançar no seu coração, dizendo para você que quando a oração é feita com fé e autoridade, o céu se dobra à voz do justo e a terra responde com milagres. A terra vai responder com milagres na sua vida, na sua casa e também na sua família. Antes de nós mergulharmos aqui na palavra de Deus, que pode reacender a sua fé, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino, e quando você faz isso, o YouTube, ele entende que essa mensagem tem valor e que ela vai ajudar a espelhar o poder da palavra de Deus para muito mais vidas através da sua inscrição aqui no nosso canal. Lembrando que eu quero chegar a 1.000 inscritos até o final desse ano. Então, dá muito bem, porque todos vocês que estão aqui acompanhando esse devocional comigo, se inscreva aqui no nosso canal e me ajude a alcançar os 1.000 inscritos até o final desse ano. Tá certo? Lembrando, o tema do nosso devocional hoje, a oração que move o céu. O segredo da autoridade espiritual. Amém? Vamos então dar início aqui e eu quero ler aqui antes de qualquer coisa o Salmo 91, no versículo 6, que é o tema desse devocional do meio-dia, porque a palavra de Deus ela fala no versículo 6 sobre a mortandade que assola ao meio-dia. E nós sabemos que existe sim o mal que assola ao meio-dia. Nós sabemos que existe sim uma mortandade que age na vida das pessoas, na casa das pessoas, exatamente no meio do dia. Amém? E nesse tempo, ou melhor, é nesse tempo, o tempo das guerras invisíveis, que o inimigo tenta roubar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz e também a nossa voz e também a nossa força de orar. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo não teme o mal, porque a oração se torna o escudo que quebra as maldições que age no meio do dia. Amém? E quando o mundo está em caos, quando as pessoas estão correndo de um lado para o outro, cada um preocupado com alguma coisa, a oração é a arma que vence o inimigo invisível. Grava isso, a oração é a arma que vence o inimigo invisível. Amém, irmãos? Olha só, eu
preparando aqui o devocional e o Espírito Santo falou grandemente comigo aqui no livro de Tiago. Talvez você diz, pastor, nós acabamos de ter um devocional falando sobre Tiago. Exatamente. Por isso que Deus tocou no meu coração aqui, falando a respeito de Tiago. Porque aqui no capítulo 5, no versículo 17, fala de um homem chamado Elias. Fala de um homem muito usado nas mãos de Deus. E é sobre Elias que nós vamos falar hoje, e é sobre Elias que Deus vai te dar uma arma poderosa para você vencer o inimigo invisível. Amém? Então, em Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim, ó, Elias, olha só de quem nós vamos falar. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fé, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. É isso que eu quero falar ao seu coração. É sobre Elias. Irmãos, Elias era um homem semelhante a mim e a você. Elias, ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós vivemos nos dias de hoje. A Bíblia fala aqui no livro de Tiago, e Deus aqui ele nos lembra que Elias era um homem normal. Ele não era um super-homem, ele não era um homem diferente. Elias, ele tinha medo, Elias, ele tinha fraquezas, Elias, ele tinha cansaço, sentimentos como os nossos, como o meu sentimento e também o seu sentimento. Mas havia algo que o diferenciava e que a gente percebe aqui na palavra. Ele sabia onde colocar as suas emoções e também a sua fé. E ele colocava as suas emoções e a sua fé na presença de Deus. Elias, ele acreditava, e era isso que fazia dele um homem diferente. Enquanto muitos deixavam o medo governar, Elias deixava a fé comandar a vida dele. A autoridade espiritual não vem da ausência de sentimentos, mas da decisão de orar, mesmo quando o coração está abalado. Muitas vezes, sabe aquele dia que você não quer orar? Sabe aquele dia que você está abalado? Sabe aquele dia que você está triste? Sabe aquele dia que você está talvez com um problema tão grande que você fica mal? Sabe, irmãos, mal. Você diz assim, não estou tendo força nem para orar hoje. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Aquele dia que você está abalado, aquele dia que você está preocupado, aquele dia que você não quer saber de nada. Nada. E aí muitas vezes Deus fala ao coração, ora. E aí você não quer orar. Sabe, irmãos, a Bíblia nos fala aqui que Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra. A expressão com instância significa uma forma insistente. Ele insistiu. Significa de forma insistente, fervorosa, determinada. Elias orou com foco, sem duvidar, e simplesmente o céu respondeu. O céu obedeceu. E muitas pessoas desistem no meio da oração. Muitas pessoas param por nada, por motivo nenhum. Param no meio da oração, dizem, não vou orar, não vou falar com Deus, eu não estou bem. Você deixa as emoções tomar conta de você. Entendeu? E isso, a gente percebe que muitas pessoas param antes de ver o milagre. Mas a oração eficaz é aquela que não desiste até o céu responder. Elias não apenas pediu, ele decretou pela fé que o céu se fecharia até que Deus dissesse o contrário. Essa
é a autoridade espiritual. Orar alinhado à vontade de Deus e com a convicção aonde? No coração. Você tem que orar e crer, você tem que orar e dizer, não, eu creio, eu creio. Lembra de quando Jesus entrou no barquinho e ali estavam seus discípulos com ele, a Bíblia diz que ele estava dormindo, porque ele estava muito cansado. Mas a Bíblia diz que veio uma tempestade, algo tremendo sobre eles. Seus discípulos apavorados ali não sabiam o que fazer. Foram lá e acordaram Jesus e ele ficou bravo com os discípulos e ele disse, homens de pequena fé. E quando ele levantou as mãos, ele repreendeu o vento, repreendeu aquela tempestade. E aí a Bíblia diz que os seus discípulos olharam para ele e disse, que homem é esse, que autoridade é essa? Que até os ventos lhe obedecem. E aí Jesus disse, homens de pequena fé, por que não fizeste isso? Então muitas vezes a gente fica assim, eu estou esperando. Irmãos, é hora de você usar a fé. Sabe, tem ataques invisíveis, tem inimigos invisíveis que vão cair por terra através de você, da sua fé. Amém? E a Bíblia também fala aqui, eu vejo aqui sobre Elias, que por 3 anos e 6 meses não choveu. E esse detalhe mostra que Deus sustentou a palavra de Elias. O céu obedeceu à voz de um homem que falava em nome do Senhor. Isso nos ensina que quando um servo de Deus ele fala com fé, o mundo espiritual obedece. Amém? A autoridade espiritual não é gritar mais alto, é estar em comunhão com Deus, a ponto de o céu reconhecer a sua voz. Dá para guerrear contra inimigo invisível? Não dá. Dá para tocar, pegar o inimigo invisível? Não dá. Mas a oração expulsa ele de perto de você. A oração arranca ele de perto de você. A oração, com fé, abre o céu. A oração, crendo, faz como aconteceu aqui com Elias. Deus se alinhou com Elias e o céu parou de chover por mais de 3 anos. 3 anos e 6 meses. É muito lindo a palavra. E é essa autoridade que Deus ele quer te dar. E lendo aqui o versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 17, eu chego à seguinte conclusão aqui desse versículo que nós lemos hoje. Elias, ele nos ensina que a autoridade espiritual nasce da intimidade com Deus. Não é de muito falar, nem o ritual da oração, mas é sobre o relacionamento que você tem com Deus. Quando o justo, ele ora com fé e convicção, o céu escuta, o inferno se cala e os milagres acontecem. Você pode estar cansado, abatido, sentindo-se muito pequenininho, mas Deus ele quer lembrar que Elias era igual a você. A diferença é que ele orou crendo e o céu se moveu. A mesma unção está disponível hoje para você. Deus não mudou. O que falta é a geração voltar a orar com fé e autoridade, porque hoje ainda nós temos o nome do Senhor Jesus, que Elias não tinha, e hoje nós temos. Então, para vencer o inimigo invisível, as batalhas invisíveis, aqui hoje no 2º episódio nós aprendemos que é a oração, a autoridade espiritual que Deus está te dando aqui nessa tarde. Tá certo? Lembra, o que está faltando é a gente voltar a ter fé e autoridade. Amém? Eu quero orar por você aqui nessa tarde, a oração do livramento, a oração do Salmo 91. Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro primeiramente para o Senhor enviar os seus anjos agora e proteger essa mulher, esse homem, esse jovem que ora comigo. Protege essa pessoa de toda maldição que age ao meio-dia, que toca nas pessoas ao meio-dia, que aproveita o meio do dia para amarrar, para distrair, para fazer essa pessoa ficar desanimada, mal-humorada, triste, vazia. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, dá o livramento.
porque estamos aqui debaixo das tuas mãos poderosas, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua proteção. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que como o Senhor era com Elias, que o Senhor venha ser comigo e com essa mulher, com esse homem. Pai, da mesma forma que o Senhor ouvia Elias e a tua palavra diz que o Senhor não mudou, então eu creio que o Senhor ainda hoje pode fazer milagres extraordinários. Eu creio que ainda hoje o Senhor pode derrubar por terra esse inimigo invisível. Eu creio que ainda hoje o Senhor pode arrancar toda maldição que está na vida dessas pessoas, amarrando, trancando, impedindo a bênção, a vitória de cada um de nós. Meu Deus, nos dá vitória nessa guerra invisível. Meu Deus, nos dá autoridade nessa guerra invisível. Meu Deus, nos dá autoridade para vencermos o mal. E quando nós orarmos como Elias, o céu vai parar e o Senhor vai dar vitória, Pai, porque a nossa oração e a nossa fé vai estar alinhada contigo, Senhor. E no nome de Jesus que nós temos hoje, eu declaro que sobre essa mulher, esse homem, haja autoridade, haja poder, para que no nome do Senhor essa pessoa venha vencer todas as batalhas invisíveis, todo mal invisível, todo ataque espiritual, toda guerra que nós estamos enfrentando, que caia por terra e que não prevaleça. No nome de Jesus eu te peço. Senhor, abençoa. Senhor, dá vitória. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor Deus te abençoe nessa tarde de quinta-feira. Ah, meu irmão, não perca. São 10 capítulos. Hoje nós estamos no 2º. No tema, na fé da guerra espiritual. E o nosso devocional, ele está sendo sobre isso. Guerra espiritual e como vencer as batalhas invisíveis. Então, não quebra essa campanha. Não quebra. Fique comigo. Hoje é o 2º episódio e nós vamos fazer 10 direto. Hoje, amanhã, sexta, depois sábado, depois domingo, porque Deus vai te abençoar e vai te ensinar nesses 10 capítulos como você vencer o inimigo invisível. Tá bom? Em nome de Jesus, faz assim com a tua mão. Olha aqui para a tela. Eu declaro, em nome de Jesus, toda oração que parecia esquecida será lembrada no céu. Toda palavra que saiu da sua boca com fé será reavivada pelo Espírito Santo. O mesmo Deus que fechou e abriu os céus por meio de Elias vai agir em respostas à sua oração em nome de Jesus. Amém. Com a mão levantada ainda, diga assim, eu declaro com fé, hoje eu oro e o céu se move ao meu favor. Declara isso sobre a tua vida. Declara, hoje eu oro e o céu se move ao meu favor. Amém? Ótima tarde de quinta-feira, irmãos. Ah, foi lindo. E amanhã a gente volta aqui ao meio-dia em ponto. Lembrando que se não der para orar meio-dia, você pode orar outro horário. Mas não quebra a campanha. Não deixa de assistir e de orar comigo esse devocional. E Deus vai te abençoar. Fica com Deus. Ótima tarde e até amanhã, sexta-feira. Eu espero você.